E o que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva? Que o jogador ele tem que cumprir a suspensão automática. Teve lá um mata-mata, teve lá uma covardia que foi um mata-mata que teve. Estamos em São João da Barra, em frente, né, como vocês podem ver, à sede do Fluminense Futebol Clube, onde o time entrou com 2 denúncias contra o Flamenguinho Futebol Clube. Campeonato São Joanense, né? Sem treta não é campeonato, né? E a gente vai saber de tudo isso que está acontecendo aqui em São João da Barra com o campeonato São Joanense 2019. A gente vai conversar agora com o diretor Rafael Pereira e a gente vai saber de tudo que está acontecendo. A gente vai saber sobre essas 2 denúncias. Enfim, a gente vai ficar por dentro de tudo isso. Esse é o TVB. E é bom a gente deixar bem claro também que o TVB é apartidário. O TVB não torce para nenhum time. Nós estamos aqui para levar notícia até você. Estamos na sede do Fluminense Futebol Clube em São João da Barra, com o diretor Rafael Pereira. Rafael, conta pra gente, né, para todo mundo que assiste o TVB, o que está acontecendo, mais uma vez, envolvendo o nome do Flamenguinho Futebol Clube. Tudo bem, Albert? Primeiro, agradecer a TVB pela cobertura do campeonato, né? É sempre muito importante. Agradecer pela vinda aqui na nossa sede do Fluminense Futebol Clube, esse clube tradicional, o campeonato do futebol de São João da Barra, de tantas glórias, de tanta história, né? E a gente aqui no Fluminense, a gente preza por isso. Queria, antes de mais nada, deixar claro, não tenho nada contra o Flamenguinho, pessoalmente, nada contra nenhum dos diretores do Flamenguinho, até porque eu exerço outras funções no nosso município e as pessoas podem confundir. O que acontece é uma denúncia. O Fluminense Futebol Clube jogou contra o Flamenguinho Futebol Clube na última terça-feira. Tivemos um placar adverso de 1-0, né? Mas nem por isso, mesmo se o Fluminense tivesse vencido a partida ou até empatado, nem por isso a gente ia deixar de denunciar, de fazer essas 2 denúncias à Junta Desportiva Disciplinar de São João da Barra. Porque a gente entende como organização futebolística, organização de esporte, que a gente tem que se organizar dentro e fora das 4 linhas. É isso que o Fluminense preza, por isso que o Fluminense só participa de competições oficiais da Liga São Joanense de Desportos, que é filiada à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui 2 situações, são 2 denúncias de jogadores irregulares que o Flamenguinho escalou para a partida contra o Fluminense. O primeiro deles, o Luiz Adão, conhecido como Nhonho, né, do meio futebolístico. Esse atleta, ele foi expulso na última partida do Campeonato São Joanense de Futebol do ano passado, partida envolvendo Chatuba e São Joanense, né? Chatuba, no caso, foi campeão, o Nhonho jogava na Chatuba e foi expulso nesse jogo contra o São Joanense. E o que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva? Que o jogador ele tem que cumprir a suspensão automática, mesmo numa competição oficial, né? A competição sendo oficial, ele tem que cumprir na competição posterior. Então, se o Campeonato São Joanense de Futebol do ano passado foi promovido, organizado pela Liga com apoio da Prefeitura, ele deveria cumprir pelo menos uma suspensão automática de um jogo na próxima competição. Isso não aconteceu. O Flamenguinho, talvez até por conta de não ter o conhecimento das regras esportivas, infringiu um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que foi o artigo, está até aqui em minhas mãos, o artigo 214, que é claro quanto a essa situação. Um jogador que é escalado de maneira irregular, o clube fica penalizado uma multa em dinheiro, né? Provavelmente não deverá ser aplicada aqui em São João da Barra, por se tratar de futebol amador, mas a outra penalidade seria a perda do dobro de pontos conquistados pela equipe infratora. Ô Rafael, deixa eu perguntar uma coisa para você. O campeonato segue uma norma, o campeonato ele segue fugiu o nome aqui agora, o regulamento, né? Ele segue um regulamento. Mas nesse regulamento do campeonato diz também que, tô falando da primeira denúncia, tá? Diz também que o campeonato tem que ser mata-mata, como foi ano passado,
está seguindo esse regulamento? São regulamentos diferentes. O campeonato do ano passado foi feito um regulamento. Ah, então existe um regulamento para ser mata-mata. Não, o campeonato do ano passado foi mata-mata. Aí existia esse regulamento desse campeonato do ano passado. O campeonato desse ano é um campeonato diferente, que tem no seu regulamento a fase de grupos, o Fluminense está no grupo B da competição, o Flamenguinho também, assim também como... Então isso tudo aconteceu este ano neste campeonato, é isso? Sim, a infração é nesse campeonato. Agora, em relação ao campeonato do ano passado, o que pega é a situação do jogador ter sido expulso na última partida do campeonato e não ter cumprido a suspensão na primeira partida desse ano, certo? São campeonatos, os dois campeonatos realizados pela Liga. Temos provas, que esses campeonatos são realizados pela Liga. Tem a organização da Liga São Joanense de Desportos, que é a entidade máxima do futebol de São João da Barra. As duas competições foram organizadas pela Liga e o Flamenguinho deveria se atentar a essa questão do jogador ter sido expulso no último jogo do campeonato passado e não ter colocado o jogador, mesmo que o jogador tivesse inscrito, não ter colocado o jogador para jogar. O jogador não poderia ser relacionado, não poderia ser citado em súmula da partida, que é um documento oficial. Inclusive nós já, também junto no ofício aqui, nós já solicitamos à Liga São Joanense a súmula dos 2 jogos que serve de prova para que a gente possa apresentar no dia que o julgamento for marcado pela junta. E a outra denúncia, a segunda denúncia é sobre um outro jogador, não é isso? A segunda denúncia, Albert, é até mais grave, porque dispõe de um jogador que jogou, foi relacionado, na verdade. Ele não chegou a entrar a jogar, mas foi relacionado, consta em súmula, que é o documento oficial da partida. O jogador foi relacionado, estava no banco de reservas à disposição do seu treinador. E ele, descobrimos, através de uma pesquisa, que ele encontra-se filiado à Liga Campista de Desportos. Porque o que acontece? Para o jogador ter, só para poder explicar, o público que está assistindo a gente na TVB, só para a gente explicar, a gente aqui no Fluminense nós pegamos liberação. Em todos os clubes a gente tem que pegar liberação. Quando um jogador está jogando o campeonato campista, por exemplo, ele não pode jogar o campeonato sanjoanense. São 2 entidades oficiais da federação. Então o que acontece? Mesmo o jogador sendo amador, ele tem que ter a liberação da entidade, da entidade que ele está afiliado, para que possa jogar, para que possa ter o trâmite legal e que possa ter a liberdade de jogar em uma outra liga. Assim em qualquer outra liga, em qualquer outra situação. Então o que acontece? Esse jogador foi inscrito de forma irregular no campeonato sanjoanense, porque existe um registro de que ele está jogando num time, está filiado num time em Campos, que inclusive temos até o nome do time, é Juventude da Balieira. Esse jogador está nesse time lá, na Liga Campista de Desportos, e o Flamenguinho não pegou a liberação dele da Liga Campista de Desportos para a Liga Sanjoanense, para que ele pudesse estar apto a jogar. Essa é uma outra situação, e eu falo que é um pouco mais grave, porque no regulamento do campeonato, nos artigos da organização do campeonato e também da inscrição de atletas, existem 2 artigos dentro vamos dizer assim, desses segmentos, dentro do regulamento da competição, de que fala sobre a questão da exclusão da equipe da competição. Aí cabe agora a junta dizer, o que vai acontecer em relação à questão do Flamenguinho. Existe a possibilidade, nós estamos fazendo a denúncia fundamentados nesses 2 artigos do regulamento da competição, que pede a exclusão do Flamenguinho Futebol Clube por ter infringido esses 2 artigos aí do regulamento do campeonato. Agora, se a junta entender que a situação não é do clube, sim do atleta, aí volta a situação como a mesma situação do jogador anterior. O artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, punindo o atleta e acaba também punindo o clube, uma consequência, Uma consequência. É importante a gente dizer, que eu já ouvi isso várias vezes, futebol amador de São João da Barra não é para amadores, porque aqui o negócio é sério. Aqui nós temos tradição de clubes e a gente aqui no Fluminense costuma trabalhar sério em relação a isso. A gente paga um valor X por conta dessas liberações, tem preocupação de pesquisar,
Portanto, se o Fluminense anda correto, a gente quer também que os nossos adversários andem corretos, né? E com isso, a lisura, a transparência de um campeonato sanjoanense de futebol. Pra gente terminar, essa semana estourou isso, né? É claro que a gente veio até o Fluminense Futebol Clube, também a gente vai até o Flamenguinho, claro, evidente. Mas existe rumores que existe um segundo clube colocando pressão nessa situação. Isso é verdade, Rafael? Olha, pelo menos pra gente, existem outros clubes interessados. Até porque o Flamenguinho, pelo time forte que pela tradição que tem, o time forte que montou, é um adversário indigesto para os outros times, né? E existem outros clubes que querem entrar, inclusive, no processo como clubes interessados, terceiros interessados, né? Então, o Fluminense é o primeiro interessado, o Flamenguinho passa a ser o segundo interessado na questão do processo e os outros clubes querem ser terceiros interessados. Então, nós temos contato da Chatuba, do Barcelos, do Gruçaí, de outros clubes, do Borussia, né, dos outros clubes que fazem parte do grupo B do Campeonato Sanjoanense de Futebol, que querem entrar também como interessados nesse processo, nessa situação. Mas não há nenhum tipo de pressão, e sim um certo, vamos dizer assim, a palavra não é certa, nem apoio, é o incentivo dos outros clubes que o Fluminense realmente possa fazer valer as leis, as leis desportivas, que elas possam acontecer no campeonato. E como eu já falei aqui, volto a repetir, para a questão da lisura, da transparência do Campeonato Sanjoanense de Futebol, porque é injusto você se estruturar, muitas vezes pagar certos valores, e às vezes o outro clube entrar com o jogador pela janela e o jogador jogar a partida, e aí fica aquela situação daquela injustiça. Por que eu tenho que fazer certo e o outro não pode fazer certo? É aquela velha premissa, né? O meu direito termina quando começa o seu. Nós estamos aqui com o Genil Viana, que é presidente do Flamenguinho Futebol Clube. Genil, como havia falado com você, né? Obrigado por ter atendido a gente, mas nós fomos até o Fluminense e é claro que também daremos direito de resposta ao Flamenguinho Futebol Clube. Genil, você está sabendo de tudo que está acontecendo a respeito das denúncias que está acontecendo contra o Flamenguinho Futebol Clube? Uma boa tarde a todos. Até o momento, nós do Flamenguinho, eu principalmente, não fui notificado, e hipótese alguma, do acontecimento. Eu estou ouvindo os outros falar, certo? E estou aguardando para mim ver a minha defesa, certo? Se eu tiver direito também de defesa também, não sei. Às vezes posso nem ter direito de defesa, né? Já ser julgado já direto. Genil, são duas denúncias. Uma dessas denúncias está falando sobre o Johnny Silva, né? Que ele está inscrito em outra liga de futebol. Segundo o diretor, o Rafael Pereira, que não pode, se ele está em uma liga campista, por exemplo, ele não pode estar na liga sanjoanense. Isso realmente é verdade? O Johnny, ele está em duas ligas inscrito? Até o ponto que eu sei, não. Porque eu tenho a carteira do atleta liberada pela Liga Sanjoanense. E a Liga Sanjoanense só libera mediante a liberação do atleta de uma liga campista para a Liga Sanjoanense. Então, você está falando pra gente que essa liberação aconteceu. A liberação foi entregue na Liga de São João da Barra. Do Johnny, é isso? Do Johnny Silva. E ano passado, foi passado pra gente que um dos jogadores, ele foi expulso na partida contra o Chatuba, né? E jogou nesse campeonato. Isso procede? O atleta me falhou a memória aqui agora, que é o... Tem um atleta meu, sim, que jogou no Chatuba, sim. É o Nhonho, certo? Jogou no Chatuba. Ele foi expulso ano passado. Todos nós estamos sabendo. Mas agora uma pergunta que eu faço. Ano passado, foi campeonato sanjoanense ou foi um torneio que foi organizado de última hora lá? Que nós gastamos, todos os clubes gastaram com transferência de jogador de campo para São João da Barra
e não teve campeonato algum. Teve lá um mata-mata, teve lá uma covardia que foi um mata-mata que teve. Entendeu? Expondo vários times que tem rivalidade para esse tipo de campeonato, que falaram que era um campeonato. Não foi um campeonato, foi um torneio. Como você sabe, o próprio presidente da Liga de São João da Barra deu uma entrevista a você falando que era um torneio, um mata-mata. Não foi campeonato de espécie alguma. Então, só recapitulando, ô Genil, a liberação do Johnny Rosa foi entregue, segundo o Genil, né, que foi entregue a liberação do Johnny Rosa saindo da Liga Campista para participar na Liga São Joanense, é isso? Com certeza. Eu tenho a carteirinha dele liberado pelo presidente da Liga. Se você me vende esse celular aqui, eu te vendo esse celular aqui, mediante a nota fiscal, se você assinou, você é responsável pelo aparelho, concorda? Se eu tenho a assinatura do presidente, é claro que meu jogador está apto a jogar. Esse é Genil, presidente do Flamenguinho Futebol Clube. Claro que a gente vai ficar atento a tudo que está acontecendo no Campeonato São Joanense. Fique ligado no TVB, né? Eu falei no começo dessa matéria que o TVB, ele é apartidário, ele não torce para time nenhum. Nós estamos aqui para levar a informação até as pessoas que assistem o canal TVB. Genil, muito obrigado mesmo, né, por ter dado esse direito de resposta. Nós demos direito de resposta ao Genil, e que tudo acabe bem, né? Que tudo acabe bem. E vamos lá, que vença o melhor nesse Campeonato São Joanense 2019.